Olá, boa noite, tudo bem? Quanto tempo a gente não encontra, né? Já faz mais de uma semana e estamos de volta com o nosso momento de reflexão. E eu espero que estejam todos bem, que estejam todos em paz, que a luz do Cristo seja permanente no coração de cada um, que possamos hoje e sempre sermos cada dia melhores, sermos cada dia pessoas, aqueles espíritos e aqueles seres que o Cristo espera de nós. Então, hoje nós vamos iniciar o nosso momento de reflexão. Prometo que não vai ser demorado, vai ser rapidinho. O livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E a lição que nos caiu foi a lição 68. Necessário acordar. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo esclarecerá. Paulo, Efésios 5,14. Realmente é para acordar mesmo, porque muitos de nós ainda dormimos. Estamos passando nessa existência dormindo, sem nada acumularmos dentro de nós do bem, de bom, sem termos objetivos para o futuro na pátria espiritual. Que nós temos muitos objetivos aqui. Por isso eu disse, estamos passando aqui dormindo. E Paulo nos alerta para isso. Porque Paulo, convertido de Damasco, ele também dormiu durante muito tempo. Conhecedor de leis, sábio como era. E o que Paulo fazia? Perseguia os cristãos. E Paulo só acordou quando, na entrada de Damasco, uma grande luz ofuscou a sua vista. E a sua visão se perdeu naquele momento. Porque naquele momento ele foi chamado e Cristo perguntou a ele: Paulo, por que me persegues? Nossa, que privilégio, né? Se a gente tivesse esse privilégio de ouvir essa voz que a gente quer, né? Ouvir, e que sempre ela nos fala tão sutilmente, porque Jesus é muito sutil. Ele não faz barulho, ele não grita, ele não faz alarde. Ele nos chama com toques sutis. Acorda, como disse Paulo, acorda tu que dormes. É hora de trabalhar para evoluir, trabalhar por se melhorar. Não é verdade? Grandes números de adventícios ou não aos círculos do cristianismo acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Eu não tenho tempo de ler a Bíblia. A Bíblia é muito confusa. Não tem explicação direito. Eu não estou entendendo isso. Então, vamos acordar. Está na hora, viu, meus irmãos? E a gente arranja muita desculpa para não entender aquilo que Jesus disse. E as leis divinas são gravadas na nossa consciência. Mas mesmo assim, nós adormecemos essa consciência. Onde se encontram essas leis? E preferimos seguir no mundo como se fôssemos do mundo, como se aqui fôssemos permanecer eternamente. E não, meus irmãos, estamos aqui por um breve tempo e por uma oportunidade imensa da reencarnação que Jesus nos deu, que eles nos concederam para que possamos estar melhores quando retornarmos, melhores do que éramos em encarnações passadas. Não é verdade? Perseguidores do Cristo, porque aquele que não está com ele está contra ele. E onde será que nós nos posicionamos agora? Né? Vamos perguntar para as nossas consciências, vamos nos perguntar. Porque quando eu vou repetir, quando a gente fala para a gente mesmo. Então, que a gente faça essa reflexão. Não é verdade? Eu também estou perseguindo Cristo? Será? Eu acredito que sim. Porque nada é por acaso. Esses
problema que nós estamos atravessando, essa pandemia que a gente atravessa, não é por acaso não. É como Paulo, nós estamos na entrada de Damasco e a sua luz divina está nos ofuscando para que nós possamos acordar e despertar realmente o nosso espírito que está adormecido. Alguns encontram obscuridades nos textos, outros perseveram nas questículas literárias, inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Esses amigos, entretanto, não percebem que isso ocorre porque permanecem dormindo, vítimas da paralisia das faculdades superiores. Gente, nós somos paralisados e também encantados por aquilo que a gente consegue ver, que os nossos olhos físicos conseguem ver. Mas nós precisamos nos encantar com aquilo que o nosso futuro nos reserva. E eu prefiro viver me enganando até quando? Acordas tu que dormes. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressas relegadas ao esquecimento. Então, muitas vezes, como eu disse, o toque é muito sutil e a gente deixa passar despercebido. A gente não ouve o chamado, como Paulo ouviu o chamado. Nós não ouvimos, nós preferimos ignorar e deixar que aquilo passe despercebido. Nossa, foi muito bonita, foi linda aquela palestra, foi maravilhosa aquela pregação. E ficou só nisso. O que absorvemos? Qual é o suco que tiramos de tudo isso? Nós estamos nos enganando muitas vezes, porque nós achamos que estamos bebendo o néctar e estamos ficando com bagaço, porque deixamos o líquido se escorrer pelas nossas mãos. Temos tantas oportunidades todos os dias, nenhum dia é igual ao outro. Todo dia nós temos a oportunidade de nos melhorarmos, a oportunidade de fazermos algo diferente, a oportunidade de subirmos mais um degrau, nem que seja pequenino, mas temos essa oportunidade. Quando vimos esse chamado, nós conseguimos subir os degraus mais rapidamente, com mais leveza. A nossa cruz, que a gente diz que cruz, não se torna tão pesada. Quando estamos caminhando junto com Cristo, nós entendemos o porquê das dificuldades. Nós passamos a não questionar e a entender o que Ele quer nos dizer com essas palavras lindas, com esses exemplos divinos que Ele nos deixou, porque Cristo vestiu um corpo de carne, sofreu dores na carne, para nos mostrar que tudo é possível, que nós não estamos aqui em viagem de férias. Mas a maioria de nós prefere pensar assim e ignorar. Às vezes, nós escutamos um conselho e ignoramos. Nós preferimos. Hoje eu estava ouvindo uma palestra de Jacó Mello e achei muito bonita, porque ele estava falando sobre verdades e mentiras. A verdade e a mentira. Então, nós estávamos falando da verdade, ele estava falando da verdade e da mentira. Então, o que ele disse? Ele disse que muitas vezes, ele contou várias histórias que eu achei muito bonita. E nós, na maioria das vezes, nós preferimos ouvir as mentiras. Porque nós não estamos querendo ouvir verdades, meus irmãos. Nós não estamos querendo que a verdade entre em nós, porque a verdade é difícil, porque a verdade bate de frente e nos acorda. Então nós preferimos aquela mentira maravilhosa do que aquela verdade nua e crua. Então nós preferimos acreditar apenas naquilo que nós vemos, que os nossos olhos físicos veem, do que acreditar
naquilo que Cristo nos deixou e que está dentro da nossa consciência. Aí as pessoas perguntam, mas que Deus é este que deixa isso tudo acontecer? Meus irmãos, o remédio é amargo. A cura dos males é necessário que se tome o remédio. Ele é amargo. Mas com toda certeza triunfaremos. Temos uma eternidade. Se pensarmos assim, temos uma eternidade. Então façamos o possível para vivermos essa eternidade em paz, serenos. Quando retornarmos, que retornemos mais leves, com menos cargas, né? com menos dificuldades. Nós, às vezes, fazemos igual a cobra perseguindo o pirilampo, que brilhava. E aí o pirilampo perguntou para ela assim, posso te fazer uma pergunta antes que você me devore? Isso foi a historinha do Jacó hoje. Posso te fazer uma pergunta antes que você me devore? Ela disse, pode. Porque eu sou da sua cadeia alimentar? Não. Você me odeia? Não. Você me conhece? Não. Por que você me persegue? Porque você brilha muito. Então será que nós estamos sendo um Saulo antes de nos tornar Paulo? Tem tempo. Porque Paulo era Saulo, que se tornou Paulo. Mas nós não precisamos, meus irmãos, mudarmos o nosso nome. Nós precisamos mudar apenas a nossa conduta, os direcionamentos que damos à nossa vida, o que nós tomamos como caminho certo e como caminho errado, como verdades e mentiras. Nós sempre preferimos ouvir aquilo que nos agrada do que ouvir um questionamento que nos chame a atenção. Nós, quando às vezes estamos ouvindo uma pregação, uma palestra, seja de que ordem religiosa pertencemos, e nós preferimos pensar assim, nossa, essa palestra serviu para o fulano. Por que nunca serve para a gente? Por que nunca é para nós? Sempre é para o outro. Não é verdade? O coração não adere dormitando, amortecido, incapaz de analisar e compreender. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósito atende e a que finalidade se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir-se da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Então, gente, que nós não sejamos animais, sairmos da animalidade. Ou seja, nós temos já o raciocínio, nós já raciocinamos, nós já sabemos ponderar. Nós já somos seres ditos racionais, mas que muitas vezes nós somos mais irracionais do que os animais. Porque se a gente for comparar, veja bem, os animais, eles matam apenas para sobreviver. E por que os homens matam? Porque às vezes a pessoa diverge da sua opinião, às vezes há uma discussão tola no trânsito, por querer ter às vezes uma coisa que ele não trabalhou para adquirir, então é mais fácil tirar do outro. Meus irmãos, todos nós temos oportunidades iguais. Elas não são diferentes para ninguém. Não adianta a gente dizer, fulano é milionário, eu não sou. Mas nós não sabemos o que ele passa. Nós estamos vendo aqui, mas nós não sabemos. Nós sabemos quantas pessoas que têm dinheiro, são milionárias e são pessoas que têm uma tristeza na alma muito grande. São pessoas depressivas, são pessoas tristes, são pessoas que não se sentem bem, são pessoas que a única coisa que elas têm é o dinheiro, porque não tem paz.
tem problemas às vezes dentro de casa, então é muito fácil eu olhar o outro e falar assim, nossa, mas ele tem dinheiro, eu não tenho. Ele pode. Você não sabe. Você tem aquilo que é preciso que você tenha. Você tem o necessário. Faça com que esse necessário valha a pena. Não é verdade? Façamos com que o necessário que temos seja muito, se multiplique. Porque quantos de nós pode multiplicar aquilo que tem fazendo o bem? Não é verdade? Fazendo a caridade de ouvir, a caridade de emitir uma prece, a caridade de pensar no bem, a caridade de não julgar, a caridade de não ofender, nem com palavras e nem com pensamentos, a caridade do coração, de um coração que seja puro, que emita vibrações positivas. Nós podemos exercer sim a caridade. Ah, mas eu não posso dar nada. Pode sim. Você pode dar do seu tempo, você pode dar da sua palavra, você pode dar do pouquinho que você sabe, porque tudo que você dá, tudo que você doa, multiplica para você, com toda certeza. Mas não é que para fazermos isso pensando em recebermos em troca de maneira alguma, porque o Cristo tudo fez. Ele não precisava passar por nada que passou, mas passou para nos mostrar que nós precisamos ter vontade. É uma palavra pequenininha, mas é imensa quando se tem vontade. Quando a gente tem a vontade, a gente consegue. Eu posso dizer para vocês que eu conheci a força da vontade através de mim mesma. Eu fumava muito mesmo. E um dia eu pensei assim, chega, é hora de parar. Porque estava me prejudicando fisicamente, estava me prejudicando espiritualmente e estava me prejudicando financeiramente. Então eu pedi a Deus força, pedi a Ele coragem e eu consegui. Nunca mais. Isso já tem quase 30 anos. Vejam bem, aí eu descobri que quando a gente tem vontade, a gente consegue. E é pela vontade que Jesus disse, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Porque a vontade fortifica a fé. E uma fé com uma vontade firme, ela move montanhas. Montanhas que estão aqui dentro. Vamos prosseguir. Grandes massas supostamente religiosas vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Quer dizer, o que eu disse antes, as pessoas vão, ouvem, eu sou espírita, eu sou católica, eu sou evangélica, eu sou bandista, eu sou budista, não interessa. Eu sou, mas você pratica aquilo que você ouve, você vive aquilo que você ouve. Você, antes de tudo, você sente. Porque precisamos sentir. Você sente? Se a gente sente, a gente não anda como sonâmbulo. Porque a gente ouve e continua boiando. Porque não tomamos consciência de que precisamos nadar até a margem. A maré alta vai chegar e pode nos pegar desprevenidos. E essa maré alta, ela vem com muitas atribulações. Então precisamos ser fortes, precisamos ir em frente, mas acima de tudo, termos fé, coragem e termos a certeza do porvir, a certeza de que não acaba aqui. Jesus é a prova disto.
Não é verdade? Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirassem na estranha atmosfera de escuro pesadelo. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enseguecidas, dormentes e semi-mortas, até que despertem e se levantem pelo esforço pessoal a fim de que o Cristo as esclareça. Então ninguém, meus irmãos, ninguém irá fazer por nós aquilo que nós precisamos fazer. Quando abrimos as portas do nosso coração, do nosso entendimento, para ouvir uma palavra, para ouvir um ensinamento do Cristo, para ouvir uma pregação, uma palestra, enfim, aquilo que fale de Jesus e que nos esclareça o motivo por que estamos aqui, de onde viemos e para onde vamos. Cristo, com toda certeza, quando abrirmos as nossas portas, estivermos prontos com a vontade firme de entendermos, com toda certeza, o nosso coração será tocado. Nós compreenderemos melhor. Nós não colocaremos tantas dificuldades e empecilhos como nós colocamos nas nossas caminhadas. Como eu disse antes, que eu peguei um gancho na palestra do Jacó, porque ele falou sobre verdade e mentira. Às vezes, a gente hoje está vivendo com essa pandemia, um conflito muito grande. Então, muitas vezes, as pessoas chegam e floreiam uma mentira e nós, erroneamente, sem analisar, sem ponderar, pegamos aquela mentira e distribuímos para todo mundo. Precisamos pensar primeiro, porque a mentira, ela é ardilosa, ela tem várias roupas, ela tem várias roupagens, mas nós precisamos estarmos atentos, porque Jesus disse: eu sou a verdade e a vida. Ele é a verdade. E quando a gente começa a entender esta verdade que habita em nós, que nos fortifica e que nos faz sermos cada dia melhor, com toda certeza, nós sairemos sempre fortes de todas as nossas batalhas, sempre mais fortalecidos, com as nossas compreensões maiores, as nossas visões mais amplas. Porque nós, vejam bem, muitos estão vivendo este momento com muita dificuldade, a maioria. E muitos, além de estarem nas suas casas, reclamam que estão em quarentena e arrumam desculpas e falam que já não suportam mais, que já querem sair, que não estão aguentando mais. Meus irmãos, os asilos têm idosos com décadas de quarentena, que estão lá abandonados. E nós? E nós? Eu disse abandonados pelos filhos, pelos parentes consanguíneos, porque abandonados pela espiritualidade e pelo Deus maior, eles não estão. Então eu pergunto para vocês, como nós estamos vivendo tudo isso? Como nós estamos encarando a nossa posição diante de tudo isso? Estamos ignorando, fazendo vista grossa, fingindo que não existe? Estamos reclamando o tempo todo? Estamos xingando o tempo todo, blasfemando o tempo todo? Temos tesouros nas nossas mãos e blasfemamos. Quantas vezes, meus irmãos, nós ofendemos as pessoas com palavras com palavras tão tristes, porque às vezes só da gente falar assim, nossa, não te suporto mais.
Isso dói às vezes tão profundo. Então nós precisamos saber nos colocarmos no lugar do outro. Nós precisamos entender tudo o que Cristo nos ensinou. Se não tudo, pelo menos aquilo que está à nossa volta. Compreendermos por que estamos naquela família, por que ouvimos aquilo. Será que antes de ouvir uma palavra, que me ofendeu, eu não disse outra coisa? Por que eu preciso levar as coisas tão a ferro e fogo? Por que eu preciso ficar dormindo, deixando a minha consciência adormecida? Simplesmente porque eu não quero compreender. Simplesmente porque eu não vejo, porque não está aqui nos meus olhos físicos, não é palpável para mim. Mas como se explica os nossos sentimentos? Como explicamos isso que já temos dentro de nós? O sentimento de amor, o sentimento de dor, o sentimento de saudade, como a gente explica? Eles também não são palpáveis. São abstratos. E nós nos abstraímos de compreender os ensinamentos do Cristo, porque ele só serve para o outro, ele não serve para mim. Eu não. Eu sou boa, eu cumpro as leis. Cumprir as leis é um dever. É um dever. Prestem bem atenção, que nós estamos confundindo. Dever. É um dever. Cumprir, ser correto, ser honesto, ser trabalhador, ser honrado, é um dever que nós temos. Agora, existem deveres tão suaves. Amai ao vosso próximo como a si mesmo. Você se ama? Você já acordou hoje? Você já abriu seus olhos hoje? Porque estamos com os olhos físicos abertos, mas com as nossas consciências adormecidas. Não queremos ver o que é óbvio. Todos os dias existem desencarnes, todos os dias. E mesmo assim, nós não compreendemos. Tudo acontece com o outro, não vai acontecer comigo. A maré alta vai pegar o outro desprevenido. Não. Será, meus irmãos? Será? Será que não vai pegar a gente desprevenido, não? Será que estamos preparados com os nossos coletes salva-vidas? Não é verdade? O maior colete salva-vida que nós temos é o Cristo. O maior exemplo. Ele está sempre junto conosco. É porque ele é sutil, é porque ele é leve, é porque ele é suave mesmo, que nós, tão grosseiros, ainda não o compreendemos. Mesmo depois de 2000 anos, nós ainda não o entendemos. Nós não entendemos o recado que ele veio nos dar. Preferimos persegui-lo como Saulo. Mas quando Cristo o chamou, ele atendeu. Então, quando Cristo nos chamar, que possamos ouvi-lo, mas ouvi-lo com os nossos ouvidos espirituais. Parece que nós estamos nadando contra a maré. Vamos acordar. Acorda, tu que dormes. Levanta-te. Segue em frente. Não adormeça a sua consciência. Não adormeça os sentimentos bons que você tem, porque o outro não é bom. Não se mire nos exemplos que nós condenamos, porque na maioria das vezes nós condenamos as pessoas, mas elas servem mais de exemplo para nós do que o Cristo. Então que saibamos ponderar as coisas, que não condenemos,
Não é verdade? Que não sejamos nós os algozes, os perseguidores. Não é verdade? Porque é muito linda a história de Paulo, muito bonita. O apóstolo dos gentios, Paulo, Saulo que se tornou Paulo. E quando entrando na estrada de Damasco para perseguir os cristãos, ele se viu cego e ouviu a voz do Cristo: Saulo, Saulo, por que me persegues? O que fiz eu com você? É como o pirilampo perguntou para a cobra, né? O que eu te fiz? Por que você me persegue? Então vejamos se nós também não estamos sendo perseguidores e algozes. Se nós não queremos ser os detentores da verdade, não somos. Nós podemos colocar as nossas opiniões, mas não podemos obrigar as pessoas. Que sejamos nós o exemplo. Que acordemos para as nossas vidas. Que sejamos fortes diante das dificuldades. Que saibamos agradecer, porque é muito fácil agradecer a fartura, mas eu agradecer a dificuldade é fácil? Quando eu a compreendo é fácil. Não é verdade? Quando eu compreendo porque tudo aquilo me acontece, e quando eu consigo levar tudo aquilo de uma maneira mais serena e mais tranquila, com toda certeza eu vou chegar ao meu destino. Não é verdade? Temos essa encarnação como oportunidade. Que não percamos, que possamos acordar realmente e sermos felizes, porque estamos aqui para sermos felizes. Somos infelizes por nossas próprias escolhas. Muitas vezes escolhemos discutir. É preferível debater do que eu me calar, porque se eu me calar eu vou ser boba. Não. Se você não tiver nada para falar, cale-se. Se você sabe que a sua palavra vai ofender, cale-se antes de dizer. Porque nós estamos aqui em viagem rápida, passageira. E levaremos sim uma bagagem imensa daquilo que sentimos, do bem que praticamos, do amor que doamos, do carinho que dedicamos, do conselho que dirigimos, dos ouvidos que doamos, dos olhos que viram as dificuldades e acalentaram e socorreram, nas bocas que proferiram só palavras boas, de amor e de paz, de luz e de compreensão. Por isso, meus irmãos, é momento de refletirmos sempre. O momento principal das nossas vidas é hoje e agora, porque o ontem já passou e o futuro é incerto. Que estejamos preparados, abraçados ao nosso colete, para que quando a maré vier, nós estejamos prontos para já estarmos na praia, ou se estivermos a caminho dela, que estejamos abraçados com o nosso colete salva-vidas, que é o Cristo de Deus, que salva as nossas vidas com os seus conselhos, que veio ao mundo, sim, para nos salvarmos de nós mesmos, dos nossos próprios inimigos, que o ódio, o orgulho, o egoísmo, a inveja, o rancor e a amargura, a revolta, a insensatez e a falta de controle e a falta de caridade. Acorda, tu que dormes, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o céu te esclarecerá. Quando você abrir o seu coração e levantar das trevas que você mesmo criou para você, com toda certeza, você receberá os esclarecimentos. A luz já não mais te cegará. Você será curado da sua cegueira espiritual, com toda certeza. Eu digo você, mas estou dizendo isso para mim. Seremos,
Não seremos mais cegos espirituais quando acordarmos realmente para as verdades que dominam a nossa vida. Que possamos estar sempre prontos para auxiliar e para nos auxiliar, para sermos exemplo, para amar e compreender, dedicar, servir e trabalhar. Eu desejo a todos uma semana repleta de sucessos, de paz, mas sucessos espirituais, de engrandecimento do espírito. Desejo que seja brilhante todos os dias na vida de cada um. Desejo que o Cristo entre nos corações de cada um e que, com seus ensinamentos, possa aquecer os corações sofridos e tristes, possa aquecer os corações com o fogo da tua palavra, que não queima, mas que abrasa por dentro e que aquece todos nós com a sua força, e que diante de todas essas dificuldades, diante dos nossos desafios, que possamos dizer lá na frente: graças a Deus eu venci mais esse desafio, porque eu confiei e eu sabia que Ele sempre está do meu lado. Que possamos vibrar hoje em paz e em amor para todos aqueles que hoje buscam o entendimento e a compreensão, que caminham solitários no mundo, porque ainda não aprenderam a amar e não aprenderam a viver o dia de hoje como o dia mais especial de suas vidas. Que possamos clamar por aqueles que estão sofrendo nos leitos de dores e nos hospitais. Que possamos clamar por aqueles que estão abandonados nos asilos. Que possamos clamar pelos nossos irmãos abandonados à sorte, que escolheram seguir com triste destino, vivendo nas ruas, fazendo das ruas a sua morada, morada triste de dor e de sofrimento, de humilhação. Senhor, que o Senhor possa abraçar a todos aqueles nossos irmãos que a justiça os condenou e que se encontram nos presídios, que se encontram nos manicômios. Senhor, que o Senhor possa abraçar nesse instante cada filho teu, trazendo a eles o consolo, a certeza de que tudo podemos vencer quando compreendemos as tuas leis e praticamos em nossas vidas, em nossa casa íntima, todas as suas normas sejam leis para o nosso espírito. Lei de amor, de caridade, de compaixão, lei de servir, lei de apaziguar, lei de serenar e lei de compreender. Que os nossos dias sejam dias de paz, dias de vitória, vencendo a nós mesmos todos os dias. Que a paz esteja nos corações de cada um. Muita luz, muita paz e muito amor. Que Jesus os acompanhe hoje e sempre. Que esta semana seja repleta de paz. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Graças a Deus.